se os irmãos estiveram atentos, Deus ele já falou. É porque o nosso Deus ele fala através dos louvores. O Senhor ele fala através da sua palavra, mas a palavra cantada o Senhor também fala. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite colhendo as suas lágrimas. Ele está aqui nesta noite vendo a sua adoração. Vamos adorar. É você acompanhando o louvor nesta noite. É você adorando e o Senhor ele vai resolver. Então adore ao Senhor. Continue adorando ao Senhor. Porque Deus ele vai resolver. Deus vai na sua casa. Deus restaura a sua família. Mesmo que o homem olhe e diz que não tem mais jeito, Deus, ele restaura porque ele é Deus. E ele faz como quer e da forma que ele quer. Esse é o Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, irmãos, nesta noite no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui a história de uma mulher. Hoje, culto de senhora. Vamos ver a história de uma mulher. Uma mulher que para ela parecia estar tudo perdido. Mas Deus, ele restaura da forma que ele quer. Para cumprir o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o nome da sua mulher, Noemi, e os nomes dos seus filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos os filhos, ficando ali assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. O Senhor use de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. Amém? Vimos aqui, irmão, a passagem, a parte triste da vida de Noemi. Uma mulher que estava em Judá com a sua família. E aí era um tempo
em Belém que a situação não era boa. Havia uma devoração tanto na vida espiritual, né, na vida política e na vida espiritual. Né, onde as pessoas faziam como queriam. Né, e Elimeleque, diante dessa situação, ele pega a sua família, a sua esposa Noemi e seus filhos e sai, como diz a palavra do Senhor, peregrinando. E diz a palavra do Senhor que eles chegam em Moabe e ali eles ficam. E a palavra do Senhor diz, a história diz, que quando chega o período fértil, o que acontece com aquela família? O pai morre, o esposo morre. Imagina agora, fica a viúva com os seus 2 filhos. Imagina a situação daquela mulher. Aquela mulher no momento de dor, viúva, que tinha que trabalhar para sustentar os seus filhos. E não ficou por aí. A palavra do Senhor diz que eles tomam mulheres moabitas e casam, sendo ela órfã e Ruth. E diz a palavra do Senhor que chega, passado um tempo, aqueles 2 filhos de Noemi, diz a palavra do Senhor que eles morrem. Agora está uma viúva, sem o seu esposo e, além disso, sem os seus filhos. Imagina a situação que estava Noemi. Sem esposo, sem filhos e 2 noras para cuidar. Imagina a situação de Noemi. Mas Noemi era uma mulher que, estando em terra pagã, onde adoravam a outros deuses, Noemi continuava firmada no Senhor. Mesmo em meio ao sofrimento, Noemi continuava firmada no Senhor. Já pensou, irmão, você casada, perder seu esposo, ter meus filhos, e agora perder seus filhos? Quem é mãe sabe o que é o amor de mãe para filho. Imagina agora você perder os seus 2 filhos. Imagina a dor que aquela mulher estava passando. Mas Noemi, diante de tudo isso, Noemi sabe de uma notícia. Em Belém de Judá, agora tem pão. As noras vão embora, procura forma outras famílias. Eu vou ficar aqui e morrer. O que é que Noemi tinha mais na vida? Mas Noemi decidiu voltar para a sua terra. Não pode ter certeza. Você pode sentir só como Noemi estava. Você pode estar sofrendo, mas saiba que Deus, Ele não te deixa só. Ele usa quem não é para lhe abençoar. Porque Deus, Ele é fiel. Se você continuar firme na presença do Senhor, Deus, Ele usa quem não parece ser parecido. Deus, Ele fez isso na vida de Noemi. Noemi disse agora: eu vou voltar para Belém. Minhas noras, voltem para a casa dos seus pais. Formem suas famílias. Forme casa e faça suas famílias. E vê quem era Noemi. A Bíblia diz que as noras de Noemi choram e choram alto. Com certeza Noemi era uma mulher que fazia diferença. Noemi não era qualquer mulher. Noemi era uma mulher de Deus que fazia diferença. E Orfa escuta o conselho de Noemi e vai embora. E a partir daí a história de Orfa não existe mais. Mas existiu outra que fez a diferença. Alguém que não era, mas passa a ser. Alguém que era moabita, era de terras pagãs, mas ela disse assim:
Não, Noemi. Não insista que eu não irei. E aonde a senhora for, eu irei. O seu Deus é o meu Deus. É esse o Deus que nós servimos. Quando Noemi pensava, estava só. Deus levanta alguém que estava lá desacreditada porque era moabita. Deus faz ela casar, pega o esposo, mas fica com Noemi. E diz: Noemi, eu não vou te deixar só. Só existe algo que vai abandonar, que vai nos separar. É a morte. Mas aonde a senhora for, eu estarei. Esse é o Deus que nós servimos. Você não fica só. Deus, Ele prepara alguém. Independente da sua situação, saiba que Deus, Ele vai preparar alguém para estar ao seu lado. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Ele não desampara os seus. Talvez Noemi disse assim: vai, meus filhos, eu vou embora. Eu preciso do meu momento só. Mas Deus sabia que Noemi não precisava de um momento só. Noemi, Deus sabia que Noemi precisava de alguém para ajudar. Nem você pode até dizer: quero ficar só, não quero ouvir ninguém. Mas Deus sabe que o seu coração pede por alguém. Deus sabe que o seu coração pede por alguém. E digo para você: se não tiver uma irmã ao seu lado, se não tiver um irmão, se não tiver um amigo, saiba que você tem um amigo. Você sabe quem é? O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ele está do seu lado para te consolar. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Ele pensa, irmãos, em todos os detalhes. Sabe por quê? Porque Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Você não nasceu sem um propósito. Você é projeto de Deus. Mesmo que o homem diz: você veio, mas não era para ter vindo. Você nasceu, mas não era para ter nascido. Deus, você nasceu porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida. E Deus, Ele tem um propósito em trazer Ruth para Belém. Sabe por quê? Porque Ele iria mandar Jesus Cristo para nos salvar. Ele é fiel. Mesmo que você não entenda o seu momento, mas entregue nas mãos do Senhor, que Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele sabe como fazer. Ele está trabalhando. Pode até você não entender, mas lá na frente você vai dizer: agora sim, como Noemi fez, você vai entender o propósito de Deus. Nem a palavra do Senhor diz que quando Noemi chega com Ruth em Belém, Noemi via muito angustiada. Mas quando chega em Belém, estava realmente na colheita da cevada. O que Noemi diz? O que Ruth diz a Noemi? Noemi, eu irei colher espigas. Irei saindo pelos campos e colherei espigas. Diga se Deus não tem um propósito, irmão. Deus tem um propósito. Deus sabia que Noemi precisava de alguém. Nem Deus, Ele usou Ruth para abençoar Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ruth sai aos campos pegando espiga. A gente sabe que era a lei de Deus, os mais ricos deixar o que sobrasse para o que fosse os mais pobres. E foi isso que Ruth fez. Elas saíam colhendo as espigas que caíam nos campos das roças. Ela ia e pegava. Mas diz a palavra do Senhor que chega um momento que Ruth para onde? No campo de Boaz. Deus, ela é grande. Aleluia, glória a Deus. Deus manda para um lugar certo para te abençoar.
Aleluia! E diz a palavra do Senhor que Boaz, ele chega para olhar os seus campos e diz que ele vê aquela moça. Ele disse: quem é aquela moça? Ele viu alguém diferente. Ruth era diferente, irmão. Ruth não era uma mulher qualquer, Ruth era uma serva de Deus. Ruth, ela tem um exemplo de serva do Senhor. E diz a palavra do Senhor que os seus servos dizem assim: foi uma moça que chegou e ela está a colher espigas. E a palavra do Senhor diz que Boaz fala com benignidade para com Ruth. Boaz não era qualquer pessoa. Boaz era alguém da linhagem de Elimeleque. Era um homem rico. E diz a palavra do Senhor que Boaz, ele chega até Ruth. E diz a palavra do Senhor que os olhos de Boaz estão atentos a Ruth. E ela pergunta para Boaz: o que foi que eu fiz? O que tenho eu para o Senhor estar atento a mim? E a palavra do Senhor diz que Boaz disse assim: eu conversei com a sua sogra, e sua sogra me falou quem era você. Falou dos seus feitos para com ela e para os que eu tinha falecido, e para com o seu esposo e para com os seus filhos. Com aquilo que você faz para o Senhor, o Senhor dá em dobro. Deus, ele fez isso com Ruth. Ruth ajudou a Noemi, e agora Deus faz. Deus vê aquilo que Ruth fez. Nada passa despercebido diante do Senhor. Deus, ele está vendo. E diz a palavra do Senhor: até então Noemi estava uma mulher sofrida, que tinha perdido seu esposo, seus filhos. Mas diz a palavra do Senhor que Boaz diz para ela: leve tudo. Boaz, quando viu Ruth, ele disse aos seus trabalhadores: vá deixando as espigas caírem, para que essa moça pegue. E diz a palavra do Senhor que Boaz, quando ele conversou com Ruth, ele disse: vá lá à minha casa e come, se farta. E Ruth foi lá, se fartou, e diz a palavra do Senhor que tudo aquilo que Ruth, ela colheu, ela levou. E aquilo que sobrou daquilo que ela comeu, a palavra do Senhor diz que Boaz também manda que ela come. Olha como o nosso Deus, ele é fiel. Noemi chegou sem nada, só apenas com Ruth. Mas Deus, ele não deixa os seus desamparados. Deus, ele provê. Deus, ele faz grandes coisas. Pode ter certeza que Deus, ele não desampara os seus. Deus, ele não desampara você e nem eu, porque ele é fiel. O nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso. E aí diz a palavra do Senhor que Ruth chega e diz: Noemi, quem foi que deu tanta coisa? Ele diz: foi um homem chamado Boaz. E diz a palavra do Senhor que Noemi alegra o seu coração, porque Noemi sabia que a providência de Deus estava chegando na vida dela. Louvado seja o seu nome, Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele entra com providência. Talvez aquele momento
restitui. Deus é Deus que faz coisas grandes. E a palavra do Senhor no capítulo 2, e versículo 20, Noemi diz a sua nora: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado dentre os nossos remidores. Ela diz: ele é um que vai nos ajudar. Ele é um que Deus preparou para nos ajudar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus! É isso que Deus faz quando nós não vemos solução. Quando olhamos e dizemos: Senhor, não tem mais jeito. Senhor, faz que nós não vemos mais como fazer. Deus mostrou-nos lá no fim do túmulo e mostra que Ele é Deus e Ele faz. A palavra do Senhor. Noemi agora passa para Ruth, como Ruth chegar a Boaz. E diz a palavra do Senhor que Boaz toma Ruth como esposa. E agora Noemi, que não tinha ninguém, que precisava de favores, Noemi agora tem uma família. Boaz casa-se com Ruth, e Noemi agora tem uma família para chamar de sua. Noemi não teve direito de ter um neto dos seus filhos, mas Deus dá agora a Ruth, a Boaz, a Obed. Glória a Deus! Deus agora dá um neto para Noemi. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Noemi começa a ver que tudo foi para que o propósito de Deus se realizasse. E se a gente for observar, Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai do rei Davi. Tudo isso precisou acontecer para que houvesse uma genealogia e chegasse até o nosso Salvador. É Deus! Tudo nesta vida, irmãos, tem um propósito. Sofremos às vezes para que isso aconteça. Sofremos. Mas depois nós entendemos que tudo foi de acordo à vontade do nosso Deus. O livro de Ruth começou com tristeza, com mortes, com fome, sim. Mas a palavra do Senhor, o livro de Ruth termina com bênçãos do Senhor. É Deus! É isso que Deus Ele faz em nossas vidas. Passamos por luta, mas o nosso Deus, Ele nos dá vitória. Glória a Deus! Passamos por perda, por dificuldade, passamos. Mas o nosso Deus, Ele dá vitória. É verdade! Deus Ele não deixou nenhum momento só. Deus não deixou eu e você nenhum momento só. E Ruth foi alguém enviada de Deus. Porque Deus Ele faz como Ele quer. Deus faz da forma que Ele quer, porque o nosso Deus Ele é grande. E aí finaliza dizendo que Deus, Ele está com você. Você pode pensar estar só, mas saiba que você não está. Deus, Ele está com você. Continue firme que Deus, Ele vai lhe dar a vitória. Amém. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Em nome de Jesus.